Olá, pessoal, tudo bem? Na aula de hoje, eu vou falar sobre a problematização do tema e as hipóteses. Na aula anterior, eu falei sobre a escolha do tema e a delimitação do tema, né? Quão que é importante alguns critérios na hora de escolher um tema e na hora de delimitar, como delimitar. Hoje, nós vamos ver como identificar um problema e como fazer uma problematização, levantar hipóteses. Então, esse é o segundo passo para a elaboração do projeto, tá? Vamos conhecer, então, a problematização do tema. Então, toda pesquisa científica, ela surge do interesse e da curiosidade de investigar um tema, seja para explicá-lo, compreendê-lo melhor, ou então para descobrir uma solução para um determinado problema. Então, a pesquisa científica, ela tem como base, fundamento e princípio, né, buscar a solução para um determinado problema, ou então investigar um tema buscando compreendê-lo ou explicá-lo, né, torná-lo mais claro aí. O problema de pesquisa é a questão central, a questão específica que você vai procurar investigar dentro do tema que você escolheu. É ele que fundamenta o desenvolvimento do seu TCC e é ele que você vai responder na conclusão do seu trabalho. Depois que você desenvolver todos os argumentos necessários aí no desenvolvimento do seu trabalho, tá? Então, você vai procurar responder aí a questão central, o problema da pesquisa, né, dentro do seu tema. Então, alguns passos são necessários aí na hora de você problematizar o seu tema, né, como definir o problema ou questionamento que envolve o tema. Então, qual o problema que eu vou tentar resolver? O problema representa algo importante para a sociedade? A solução ou respostas para o problema vai trazer algo novo ou viável? Então, isso tem que ser levado em conta, né? Você precisa considerar essas questões aí na hora de definir o problema ou questionamento que gira em torno desse tema que você escolheu. Então, depois disso, você vai dizer que problema a sua pesquisa científica vai investigar. Então, quando eu falo problema, é um problema realizável, palpável, né? Possível, e não um problema impossível ou muito abrangente que a gente não consegue alcançar, tudo bem? Então, por exemplo, eu vou colocar como problema, né, eu vou tentar resolver a pobreza, né, e a fome da população brasileira. Então, é um problema que ele não é possível de se resolver assim, né? Então, é preciso que você identifique um problema realizável, possível. Depois disso, é preciso que você levante algumas perguntas e dúvidas a respeito do tema. Alguns questionamentos você precisa fazer aí com relação ao tema que você escolheu e ao problema. Então, essas questões, elas vão te nortear aí durante a consecução do trabalho, né? Durante a elaboração do trabalho, elas vão nortear você aí ao que você vai tratar em seu trabalho, são esses questionamentos, essas dúvidas que você levantou. Depois disso, você precisa conhecer e estudar profundamente o problema, né? Tem que conhecer a raiz do problema. Você vai pesquisar diversas bibliografias, estudos, comparar aí e conhecer, né, a raiz desse problema, identificar os fatores que contribuem para o desenvolvimento ou agravamento dele, né, e justificar e fundamentar a pesquisa com base no problema que você identificou. Então, o problema, a problematização, né, ela vai ser o fundamento aí da sua pesquisa. Então, você vai buscar responder, né, vai buscar justificar aí a sua pesquisa com base no problema que você identificou. E aí nós temos as hipóteses. O que são hipóteses? São tentativas de respostas, né? São respostas possíveis para esse problema que você identificou aí dentro do seu tema. Então, é preciso identificar prováveis respostas e soluções para o problema da pesquisa, né? O que seria uma solução para o problema? Você vai buscar responder, né? As hipóteses devem ser consistentes e não se basear apenas no achismo. Então, você vai buscar e comparar aí bibliografias, estudos existentes que tragam algumas possibilidades de resposta para o problema em questão. Tá? Então, você não vai tirar só do seu achismo, né, do que você acha, do que você pensa, do que você imagina que seria uma solução. Mas você vai buscar, estudar, né, e fundamentar aí em estudos, né,
em diversos estudos e pesquisas aí que trazem também esse problema que você está levantando. Observe a realidade e os fatos e analise os impactos positivos e negativos do problema na sociedade. Então, importante observação é isso aí. Você vai identificar, né, diante da sua realidade, né, você vai procurar analisar quais os impactos que esse problema tem na sociedade. Então, as hipóteses, elas não são conclusões fechadas, é importante falar sobre isso. Elas são tentativas de respostas para o problema da pesquisa, né, e que elas vão ser comprovadas ou não no decorrer do seu trabalho. Então, a hipótese não quer dizer que seu trabalho, pronto, provou que aquela hipótese estava certa. Não. O objetivo do trabalho não é provar que aquela hipótese estava certa, mas você comprovar se aquelas hipóteses se foram verificadas ou não, né? Se elas foram comprovadas ou não. E ser o mais imparcial possível aí, né? Para dizer, né, que aquela hipótese ela não foi comprovada. Então, o pesquisador ele tem que dizer isso, né? Ele tem que ser fiel, né, à sua pesquisa. A pesquisa ela não tem o objetivo de comprovar que a minha hipótese estava certa, tá? Ela pode comprovar ou não que aquela hipótese é válida ou não, ok? E aqui nós temos alguns exemplos, né, na área de direito. Nós temos aí como tema direitos trabalhistas, e a delimitação do tema, a eficácia e a aplicabilidade das leis trabalhistas brasileiras para a manutenção dos direitos do trabalhador formal. Como problema, nós temos as legislações trabalhistas vêm sendo aplicadas corretamente e têm garantido os direitos dos trabalhadores formais. E uma hipótese possível, né, seria as leis trabalhistas precisam ser aplicadas e sua prática deve ser constantemente fiscalizada, para que não haja excessos e para que sejam garantidos os direitos dos trabalhadores formais. Na área de administração, nós temos aí como tema empreendedorismo e como delimitação do tema, perfil empreendedor, as principais características de um empreendedor de sucesso. Como problema, como ser empreendedor de sucesso, e como hipótese, nós temos o empreendedor, deve ter características como iniciativa e busca de oportunidades, persistência, inovação, planejamento, resiliência, que possibilitam o sucesso de seu empreendimento. Na área de farmácia, nós temos aí um exemplo de tema como a automedicação, e a delimitação do tema seria os riscos da automedicação na sociedade brasileira. Como problema, que consequências o uso da automedicação tem causado na vida das pessoas. E a hipótese, o uso de medicação deve ser orientado por um médico competente. Na área de segurança do trabalho, nós temos aí como tema utilização de equipamentos de proteção individual. A delimitação do tema, o uso de equipamentos de proteção individual em uma escola pública do município de Guanambi, Bahia. Como problema, acidentes no trabalho por falta de EPIs ou pelo seu uso inadequado. Como hipótese, né, poderia colocar: acidentes no trabalho são causados frequentemente pela falta de EPIs ou pelo seu uso inadequado. É preciso fiscalização e uma maior conscientização da importância do uso desses equipamentos. Na área de análises clínicas, nós temos aí como tema dengue, chikungunya e zika, e a delimitação, a importância do diagnóstico e tratamento adequado da dengue, chikungunya e zika, medidas de controle e combate ao mosquito Aedes aegypti no município de Guanambi, Bahia. Como problema, por que ainda existem tantos casos de dengue, chikungunya e zika no município de Guanambi, Bahia? E a hipótese, é preciso ter um diagnóstico e tratamento adequado para que não haja sequelas e haja um controle mais eficaz do mosquito Aedes aegypti. Na área de gerência em saúde, nós temos como tema gerência em saúde pública e a delimitação, gestão do SUS no município de Guanambi, Bahia. Problema, burocratização de serviços, carência de materiais e equipamentos necessários ao atendimento à saúde pública. E a hipótese poderia ser: é necessário um gerenciamento em saúde pública que priorize a eficiência, eficácia, transparência, planejamento e a distribuição correta de recursos e materiais de atenção à saúde. Pronto, então, essas aí foram, né, algumas análises, né, alguns critérios que foram colocados para vocês, para a problematização do tema e para o levantamento de hipóteses. Então, tanto a aula anterior, que falou sobre a escolha do tema e a delimitação, como essa da problematização de hipóteses, elas vão estar aí na conclusão do trabalho de vocês, né? Então, elas já começam aí a construir
a sua introdução. E na próxima aula, nós vamos falar, né, como fazer a introdução do seu trabalho, do seu TCC aí, ok? Então, um abraço e até a próxima aula.